Coluna do João Filho lá no Intercept. Fortalecer o crime, corromper as polícias e lotar as cadeias. As ideias dos governadores do Sul e do Sudeste para a segurança. Baseado em achismos e cálculo eleitoral, os governadores querem propostas que, além de ridículas, já mostraram que não funcionam. Olha o Eduardo Leite aí, do Rio Grande do Sul. Foi escalado para explicar as 4 principais propostas, todas baseadas no velho punitivismo populista. Na semana em que os brasileiros souberam que o crime organizado e o Estado brasileiro atuaram em conjunto para matar Marielle Franco, os governadores do Sul e do Sudeste foram a Brasília apresentar ao governo federal e ao Congresso um conjunto de propostas para a área de segurança pública. Enganou-se a quem achou que teríamos novas propostas para reformar as polícias e o sistema carcerário e aumentos de investimento em inteligência e prevenção. Muito pelo contrário. Absolutamente todos os itens propostos pelos governadores estão norteados pela velha lógica de sempre: a repressão, o punitivismo e o fortalecimento de um Estado policialesco. Trata-se da mesma fórmula que vem fracassando há décadas e que nos trouxe ao atual estado de calamidade da segurança pública. Não há uma ideia sequer que leve em conta, por exemplo, que as polícias estão contaminadas pelo crime organizado. Para emprestar um verniz moderno e civilizado para um pacote de ideias velhas e apodrecidas, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, foi escalado para explicar as 4 principais propostas. No Twitter, ele apresentou um resumo delas. Vejamos a primeira. Queremos o fim do prende e solta. Estamos propondo uma revisão dos requisitos na legislação para a concessão de liberdade provisória, em audiências de custódia e no caso dos crimes graves em que há reincidência. Não há nenhum dado científico que embase essa proposta, muito pelo contrário, os números mostram que o que mais se prende do que solta em audiências de custódia. Cecília Oliveira, jornalista do Intercept Brasil e fundadora do Instituto Fogo Cruzado, comentou: só 35% dos homicídios são investigados, dava para começar uma nova política de segurança pública com essa ideia, elucidando os crimes. Aí, talvez a gente soubesse se o prende e solta é mesmo o problema, se a prisão fosse a solução. Viveríamos na Suíça, teríamos a terceira maior população carcerária do mundo. O que não falta no Brasil é gente sendo presa. Em 2000, o país tinha 232 mil presos. Hoje, 24 anos depois, esse número aumentou em quase 400%. É praticamente 1 milhão de presos, tá, gente? Que nós temos. 1 milhão de pessoas presas. E a única proposta da direita é essa: prenda mais. Então prende para 2 milhões. Sei lá, a gente vai ter uma cidade de presos, né? Hoje, 24 anos depois, esse número aumentou em 400%. Qual que é o resultado dessa política? A expansão e o fortalecimento do crime organizado, que fez o sistema carcerário uma espécie de categoria de base em que se recruta novos talentos para o crime. A segunda proposta: atualizar a legislação sobre os requisitos para abordagens. Queremos reforçar aos policiais a prerrogativa de realizar abordagens conforme circunstâncias suspeitas e também deixar expresso na legislação que é vedada a atuação com base em preconceitos. A ideia é contraditória e ridícula para o professor de processo penal e direitos humanos Caio Paiva. Autorizar a polícia a se valer indistintamente da suspeita e do tirocínio não combina com proibir preconceito na abordagem. Ora, a abordagem com base em preconceito já é vedada pela legislação, mas isso nunca foi um empecilho para que jovens pretos e pobres da periferia fossem parados na rua apenas por serem jovens pretos e pobres da periferia. Na prática, a proposta só reforça o direito do policial de abordar qualquer um, mesmo que não haja suspeita fundada. Nada de novo no fronte. A terceira proposta: permitir acesso pelas forças policiais às informações de monitoramento eletrônico, independentemente de autorização judicial, para melhorar a integração, qualificar a atuação policial e as investigações. É o liberou geral para as polícias investigarem ao seu bel prazer. A proposta vê maior liberdade de investigação para uma corporação que está em boa parte contaminada por bandidos.
Não é difícil imaginar o que faria Rivaldo Barbosa, o delegado que ajudou a planejar o assassinato de Marielle Franco, sem precisar de autorização judicial para monitorar os seus inimigos. Os outros Rivaldos Barbosas espalhados pelo país também fariam diabo com essa carta branca. O crime organizado agradece aos governadores. A quarta proposta é o cúmulo do ridículo. Tornar qualificado o crime de homicídio quando for praticado por ou a mando de organização criminosa. Os assassinatos cometidos pelo crime organizado já são considerados hediondos em praticamente todos os casos. A proposta simplesmente ignora o Código Penal, mas dialoga muito bem com uma população embriagada pelo populismo punitivo, como solução. Como se vê, os governadores não têm a mínima ideia do que estão falando, eles encontraram uma forma de se eximir das suas responsabilidades e jogar a bucha no colo do judiciário e do legislativo. As propostas estão baseadas na mesma cartilha do enxuga-gelo que adotamos nos anos 80, que ajudou a lotar as cadeias de pretos e pobres, fortalecer o crime organizado e corromper as polícias. De lá para cá, o crime organizado tomou conta de todos os estados do país e se internacionalizou. Hoje as facções estão infiltradas nas prefeituras, câmaras municipais, financiam candidatos e nomeiam secretários. Nenhuma das propostas apresentadas fere essa estrutura criminal, muito pelo contrário, elas ajudam. A gente tem governadores que estão com proposta para ajudar bandido, gente. É isso que tá rolando para todo mundo acompanhar aqui. Deixa eu voltar à leitura do texto. Essas ideias populistas caem com facilidade no gosto de uma população que foi educada com professores como o Datena, Alborguete e o Ratinho. Estudiosos das áreas de segurança pública não foram consultados pelos governadores. As propostas são vazias, inócuas e baseiam no mais puro negacionismo científico, mas soam bem aos ouvidos de boa parte dos eleitores que têm a segurança pública no topo das suas preocupações. Baseado em achismos e cálculo eleitoral, essas ideias populistas caem com facilidade no gosto de uma população que foi educada nas últimas décadas por professores como Datena, Alborguete e Ratinho. Os programas policiais sensacionalistas martelaram durante décadas, na cabeça da população, a máxima do bandido bom é bandido morto, que contribuiu para banalizar os crimes cometidos pela polícia e pavimentar o caminho para a ascensão do bolsonarismo. Os governadores sulistas e sudestinos, todos os homens brancos de direita, não propuseram nenhuma medida que qualifique a investigação policial para prender os grandes líderes das organizações criminosas, que muitas vezes moram em condomínios de luxo. Muito pelo contrário, insistem em pesar a mão do Estado sob a cabeça de peixes pequenos do crime nas ruas e nas periferias. Esse é o Museu das Grandes Novidades que foi apresentado ao país nessa semana, ainda que alguns vistam sapatênis e camisa polo como o Eduardo Leite. Todos eles preferem fugir das evidências e continuar bebendo confortavelmente o puro suco do bolsonarismo. Agarram-se no velho populismo penal e dobram a aposta no pânico moral em busca de votos em ano de eleição. Convenhamos, não podíamos esperar nada de diferente da direita, de uma direita tradicionalmente oportunista e que está ávida pelo espólio eleitoral de Jair Messias Bolsonaro, meus queridos e minhas queridas.